Respire fundo, você não está sozinho. Por aqui, seu amigo de todos os dias, Pastor Silvio Alves. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. A mensagem de hoje é para você que já mudou muita coisa na sua vida, mas de vez em quando, sabe, o passado volta e tenta machucar você de novo. Às vezes, basta, sabe, uma música, uma foto, um lugar, o nome de uma pessoa, e aquilo que aconteceu há anos lá atrás, parece que aconteceu ontem. Hoje a nossa viagem é em Filipenses. O capítulo é o 3. Os versículos são 13 ao 14. Diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Agora imagine isso comigo. Quem escreve essas palavras é o apóstolo Paulo. E ele sabia muito bem o que era ter um passado. Antes de conhecer Jesus, ele era Saulo. Perseguiu o cristão, mandou prender homens e mulheres. E quando Estevão foi apedrejado até a morte, Saulo estava ali e aprovou aquela morte. Imagine as lembranças do apóstolo Paulo que ele carregava. O passado poderia ter paralisado a vida dele, mas o apóstolo Paulo entendeu que não podia mudar o que havia acontecido. Isso ele não podia mudar, mas ele podia decidir para onde ele caminharia. E a partir daquele momento, por isso ele disse: uma coisa eu faço. Sabe o que é isso? É decisão. Paulo não estava dizendo que havia perdido a memória, não. Ele estava decidindo que o passado não governaria mais a sua vida. Ei, escute isso com o seu coração desarmado, tá? Você não precisa apagar a sua história para continuar caminhando. Tem coisa que você vai lembrar, com certeza. Tem cicatrizes que vai continuar ali. Tem palavras que machucou. Tem traição que deixou marcas. Tem decisões hoje que você faria diferente. Tem gente que se arrependeu, pediu perdão, mudou, mas ainda existem noites em que a culpa volta. Mas o passado não recebeu de Deus autoridade para determinar o rumo da sua vida. As lembranças podem até voltar à sua mente, mas elas não podem decidir como você vai viver daqui para frente. Ou seja, o que ficou para trás não pode continuar mandando na tua vida hoje. O apóstolo Paulo disse: eu prossigo. Ainda que as cicatrizes, eu prossigo. Ainda que existe lembrança, eu prossigo. Ainda que aprendendo a superar algumas coisas, eu prossigo. Porque o apóstolo Paulo entendeu uma coisa: o pior dia que você viveu não tem o direito de governar os dias que ainda estão diante de você. E aquilo que você viveu também não precisa determinar como você vai viver daqui para frente. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Se precisar perdoar, perdoe. Se existem feridas, sabe, que precisam ser tratadas, busque ajuda. Mas não entregue o resto da sua vida para uma dor que aconteceu ontem, lá atrás. Deus olhou para o apóstolo Paulo, sabia muito bem que ele tinha feito, mas ainda assim chamou, levantou aquele homem e deu a ele uma nova direção. E hoje Deus está falando com alguém aqui hoje. Pare de visitar todos os dias um lugar onde Deus já te tirou faz tempo. Aprenda com o que você já passou. Conserte o que ainda pode ser consertado. Trate o que precisa ser tratado. E sabe, continue, prossiga. Tem vida depois dessa dor, viu? Tem caminho depois dessa ferida. Tem futuro depois desse passado. Ei, sabe de uma coisa? Respire fundo, olhe para frente. Ainda existe um caminho. Ainda Deus tem muito para fazer na sua vida. Ainda existe o alvo. Faça como Paulo: uma coisa eu faço. O que é, pastor? Eu prossigo para o alvo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Oh, glórias! Uma excelente segunda-feira para você!